Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Amado, quero pedir permissão para estar removendo essa máscara. Esse negócio é meio... Os irmãos são felizes com Jesus? Amém? Amados, hoje estaremos aprendendo um pouco mais sobre a lição número 6, né? Paulo no poder do Espírito. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos: o que é o poder do Espírito? Os irmãos têm liberdade para responder. O que é o poder do Espírito? É fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Mais alguma colocação? Jesus falou lá quando ele falou assim, autoridade, o que é autoridade? Autoridade. Né? É ousadia para falar. Sabedoria. Sabedoria. Mansidão. Mansidão. Amém? Tudo que os irmãos falaram, irmãos, está correto. Exatamente correto. Mas o que é o Espírito? Né? Que poder é esse? De onde esse poder vem? Né? Porque se eu prometo alguma coisa para o Mateus, ou para algum das irmãs, ou para algum dos irmãos, os irmãos vão ficar na expectativa de receber que eu cumpro aquela promessa, né? Vou dar um exemplo. Se eu vou falar para os irmãos, vou convidar o irmão Joaquim para almoçar lá em casa, né? De novo. O irmão Joaquim vai ficar naquela expectativa, que dia que eu vou almoçar na casa do pastor, né? Ou seja, quando se há uma promessa, há então uma expectativa do cumprimento dessa promessa. Uma promessa E há uma esperança. há uma esperança. Olha, a Bíblia diz claramente, em Marcos 16, a partir do versículo 17, Jesus, ele deixou uma promessa que nós seríamos revestidos de poder. Vamos ver essa referência só para nós concretizarmos o que acabamos de falar. Marcos 16, versículo 17 e 18. Olha o que diz. Quem crê, versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. A promessa ela é ratificada novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, quiser abrir para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Para nós entendermos que foi feita uma promessa de um poder, de uma autoridade. Capítulo 8, versículo 1 e 8. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em uma outra versão, está escrito: recebereis poder. Poder e virtude significa a mesma coisa, certo? Então a igreja do Senhor, ela teve uma promessa de receber um poder, receber uma virtude. A palavra poder, aqui que foi usado na linguagem da época, que era o grego, é dunamis, que significa, traduzindo em português, dinamite, né? O que é uma dinamite? explosão. É uma coisa explosiva. Se estão abrindo aí uma estrada ou alargando a rodovia, encontra-se uma grande pedreira, certo? As máquinas de hoje, as máquinas não por mais potentes que elas sejam, elas não vão conseguir quebrar aquela pedreira e passar a estrada ou passar a rodovia. Então são feitos furos naquela rocha, são inseridos bananas de dinamite, né? Que em dia e hora marcado, acende-se os pavios
Ou seja, a 381, ali sentido Vitória, ela há poucos tempos atrás, aí nas proximidades de Barão de Cocais, João Boulevard, aquela região ali, eles estavam duplicando a rodovia. Só que foi encontrada muitas pedreiras, né? Até chegar em Valadares, ali foi várias pedreiras. O túnel da Pedra Nova Época, isso era tudo da pedra. O túnel dentro da pedra foram encontrados. Só que eles preparavam a dinamite, fechavam a rodovia dos dois lados, aproximadamente 1 hora antes. Para quê? Para que não corresse o risco de algum motorista desavisado passasse na hora da explosão. Ou seja, quando acendia, era uma explosão tão grande que ao longe se ouvia o poder daquela explosão. E esse dunamis, ou esse dinamite, esse poder, ou essa explosão, nada mais é que uma capacitação do crente para fazer aquilo pelo qual ele foi chamado, né? O poder vem de quem? O poder de Deus, é o poder do Espírito, é uma capacitação do crente a fazer a obra de Deus. Amém? Na lição de hoje nós encontramos que havia um homem chamado Apolo, um jovem, ele era judeu, ele foi criado em Alexandria, e doutor na Torá, tal quanto Paulo, né? Quer ver, nós vemos Paulo como o homem mais sábio, mas Apolo era tão sábio quanto Paulo, certo? Apolo, ele ouviu a pregação do Evangelho, e quando ele ouviu a pregação, não foi a pregação do Evangelho, ele ouviu a pregação de João Batista, né? João Batista estava batizando com água para arrependimento, certo? Ele não morava na Judéia. Certamente, em uma das suas idas e vindas de Jerusalém, ele viu João pregar, foi batizado por João e levou a doutrina de João por onde ele andava, né? Ele pregava o batismo de arrependimento, ele ensinava o batismo de arrependimento. Estava errado? Não estava errado, porque hoje nós pregamos o batismo no arrependimento dos pecados, só que ele não usava o nome de Jesus, ele ainda não conhecia Jesus, e os seus discípulos também não conheciam a Jesus. Ele viu João, voltou para Alexandria, ou para outras localidades por onde ele andava, ou como um bom judeu, ele andava de cidade em cidade ensinando a palavra do Senhor. E nessas suas idas e vindas, ele chegou na cidade de Éfeso e anunciou e pregou ali o Evangelho. E quando ele pregou o Evangelho, algumas pessoas creram a ponto de defenderem o batismo de arrependimento. Mas, em regra geral, por uns tempos depois, apareceu ali um homem chamado Paulo, ou Saulo, que é também conhecido como Paulo. É bom esclarecer que o nome Paulo era um nome romano. O nome Saulo era o nome dele em hebraico, certo? Saulo, eu já disse aqui, mas volto a repetir, significava Saul, né? É igual uma pessoa que tem um nome carinhoso na família, né? Às vezes o cara chama José, chama ele Zezinho. Seu Quinca, né? O cara chama Joaquim, chama seu Quinca, chama Clarice, às vezes gentilmente chama de Clara, né? Os íntimos me chamam de Val, né? Os amigos lá me chamam de Val. É complicado, mas é isso que acontece, né? Essa eu perdi. Qual é que gostava disso aí? Foi Claricinha. Tá vendo? Ela disse que não, né? Irmãos, Saulo era o nome
brincadeira essa parte, né? É só para nós descontrairmos aí. Então, Paulo era um nome romano, porque ele, além de ser judeu, né? Mas o imperador tinha dado um edito que quem nascesse tal ano, é igual que no Brasil. Lembra-se da lei do ventre livre, né? Na época da escravatura aqui no Brasil, quem nascesse do ano tal ao ano tal, né? Seria livre. Aqui no Brasil teve isso, né? Antes da princesa Isabel, ele ia assinar a Lei Áurea, né? Primeiro ano de tudo teve a lei do ventre livre. As pessoas que nascessem nesse período, elas sendo filho de escravo, elas seriam pessoas livres, né? E o imperador então tinha dado alguns editos, algumas cidades, vamos dizer assim, alguma cidade favorita deles, ele concedeu o título de cidadão romano às pessoas que nascessem em tal época naquela cidade. E Paulo, ele nasceu nesse período, então ele tinha duas cidadanias. Ele tinha a cidadania judaica e tinha a sua cidadania romana, né? Como judeu, ele era zeloso pela Torá. Eu já disse para os irmãos aqui, volto a repetir, que a Torá, hoje nós conhecemos elas aqui na nossa Bíblia como Pentateuco, né? O que é o Pentateuco? O que é o Pentateuco? Primeiro livro do Velho Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento são livros escritos por Você Moisés. Hã? A Torá só tinha os 5. A Torá são até hoje os 5 livros. Eu só leio ele até hoje? Não, deixa eu explicar. Tem a Torá, eu tenho a Bíblia hebraica lá em casa, se alguém quiser ver, ou se quiser eu trago domingo para vocês darem uma olhada nela, certo? A Torá, ela consiste de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem os livros históricos, igual a nossa Bíblia, que são os livros que vem na Ruth, né? 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, que na verdade lá é 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Samuel, né? Ou seja, Crônicas também é um livro só que conta as duas histórias, né? Tem o livro de Neemias, são os livros históricos. E tem os livros poéticos, né? Que vem Jó, Salmo, Eclesiastes, Cantares, né? Que são os livros poéticos. E tem os livros proféticos, né? Os livros proféticos de Isaías a Malaquias, né? É o que abrange a Torá, certo? Abrange a Torá. Só que não é a Torá em si. São estudados, são chamados de escritura, né? São estudados, são examinados, mas como regra de fé é a Torá, porque uma criança de 12 anos, tem que saber esses 5 livros de cor, e está apto a defendê-lo, né? Estudam as escrituras, mas esses livros, Torá e os Salmos, ele tem que saber de cor. E os Salmos, além de tudo, são cantados, né? Não são lidos como nós lemos hoje, né? O livro... No Facebook, o menino está com mais ou menos 4 a 5 anos, perguntando quem matou Golias? Aí respondia, Davi. Então você responde tudo. Não, isso é um menino não judeu, né? Ou é judeu? Não, Uma criança normal. Tudo que você ensina uma criança, existe 2 meios de aprendizado. Existe o ensinamento e o decoramento. Quando a pessoa decora, ela esquece. Quando ela aprende, ela leva para a vida toda, certo? Mas o judeu, ele não decora, ele aprende. Lembra que a musiquinha só cantava para os filhos da senhora quando estava pequeno? Nana, neném, que a cuca vai pegar. Não é isso? Né? Aí o menino vai, gente, se minha mãe está para a roça, papai vai trabalhar, quem é que está cantando? Né? Aí o menino começava a chorar mais ainda. Então, irmãos, só que o judeu não. O judeu, desde o momento que o menino chega ali, vem o pai, vem o avô, vem o tio. No primeiro dia que chegou no hospital, já está lá pegando um livro, lá abrindo em Gênesis, e dizendo para eles assim, Bereshit bara Elohim Elion, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E assim vai. A criança, em vez de ouvir historinha, ela começa a ouvir a palavra de Deus, inculcando desde criança. Quando ela está com 10, 12 anos, ela já tem que saber de cor. Todos os 5 livros de cor. Tem que saber as escrituras.
saber os nomes dos profetas, porque ali estão falando dos seus ancestrais, né? É a história, a tradição. E Apolo, tanto como Paulo, eram versados, tinham um excelente conhecimento, porque tinha algumas pessoas em uma família, o filho primogênito, ele era separado para ser o guardião da lei da família. Ele era o filho que era treinado para ser um escriba, treinado para ser um fariseu ou um saduceu, devido da sua religião, para ele ser o porta-voz da família em termos religiosos. E Paulo era esse, e Apolo também era. Só que Apolo, ele pregava só arrependimento. E a Bíblia diz que Paulo, depois que ele passou para as partes altas, ele chegou em Éfeso, ou Efésio. E Paulo, como sempre, ele procurava a sinagoga para ensinar. Quando ele era expulso da sinagoga, ele ia para os gregos. E quando ele chegou ali de cara, 12 pessoas se aproximaram dele, aproximadamente 12 irmãos. A Bíblia não fala que eram 12, se era 11 ou se era 15. Fala aproximadamente 12 varões. E não, nós também já somos batizados, tal. E Paulo falou: em que batismo sois batizados? Recebeste vós o Espírito Santo? Já foram capacitados para fazer a obra de Deus? Não, nós nem sabemos, nem ouvimos falar. Olha a franqueza daqueles irmãos. Irmãos, quando nós não sabemos da coisa, nós não devemos ficar falando, eu sei sim, irmãos. Na dúvida, pergunte, certo? Porque eu posso chegar aqui pregando, ensinando e falando para os irmãos e ter algumas dúvidas e não falando, a gente não sabia disso. E fica aprendendo só aquela migalha que foi dito aqui. É por isso que eu digo, irmãos, tenham liberdade para perguntar. Quando Paulo chegou e perguntou: recebestes vós já o batismo no Espírito Santo? Espírito Santo? Aqui nós nem nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Porque Apolo passou ensinando o batismo só de arrependimento. Aí Paulo começou então a mostrar para eles que João, ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma palavra forte. Arrepender significa mudar de atitude completamente. É você estar indo em uma direção e você percebe que está na direção errada, então você muda o ciclo de vida totalmente em uma outra direção, certo? Não é você ver que está errado e mudar apenas 5 graus, 10 graus, 15 graus, não. É você fazer uma mudança total da sua vida. É você mudar. Quando você se arrepende, você, em vez de, às vezes as pessoas cometem alguns pecados e se tripudiam em cima daquele pecado, daquela coisa errada, né? Reúne os amigos, conta aquilo até como vantagem. Mas quando a pessoa arrepende, ela tem tristeza de ter praticado tal coisa, tal ato. Então ela muda totalmente a sua direção. E ali aqueles homens, eles haviam mudado a sua direção, haviam mudado as suas atitudes, haviam mudado os seus pensamentos. Agora eles precisavam de uma coisa só. O apóstolo Paulo então ensina que João disse: após mim virá um mais poderoso do que eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse que vem após meu, ele é tão poderoso que nem a sua sandália eu sou digno de desatar. Em algumas versões você não vê a alparca, nem as suas alparcas eu sou digno de levar. E este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E aqueles homens creram. Eles creram. Aí eles foram batizados em nome de Jesus. Quando se fala em nome de Jesus, irmãos, não é que se usa só o nome de Jesus, que a ordem está lá em Mateus 28. Ide por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere ao batismo em nome de Jesus,
era segundo a ordenança de Jesus, certo? Para deixar claro aqui para os irmãos: ah, pastor, por que a igreja tal batiza só em nome de Jesus, e a igreja tal, inclusive a Assembleia de Deus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Irmãos, quando se refere em nome de Jesus, para esclarecer, era segundo o ensinamento de Jesus. Amém? Tem uma polêmica da Assembleia, toda a vida bateu muito nessas igrejas aí, eles só acham que é errado. Irmãos, ó, é o que eu falo, eu sigo Bíblia. Eu sigo Bíblia. Eu sou em nome de Jesus, Pedro. Não, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei, mas ele falou em nome, está escrito lá em nome de Jesus. É o que eu acabei de explicar aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala. As igrejas batistas desse jeito está errado? Calma, pera, deixa eu chegar lá. Quando fala que foi batizado em nome de Jesus, irmãos, vou explicar de novo. Não é que foi feito o batismo em nome de Jesus, não. O batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere em nome de Jesus, é em relação ao ensinamento de Jesus. E o que Jesus ensinou a batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que na hora de escrever, que quem escreveu não foi Pedro que estava batizando. Quem escreveu não foi Paulo que estava batizando. Quem escreveu foi Lucas, né? Lucas que escreveu o livro de Lucas e também o livro de Atos. Para quem que ele escreveu esse livro? Esse livro foi escrito lá no capítulo 1 de Lucas, no capítulo 1 de Atos. Vocês vão ver a referência lá a um homem chamado Teófilo, eminente Teófilo. Quem foi Teófilo? Teófilo era o advogado de Paulo em Roma. Para esclarecimento, Teófilo, eu vou pesquisar e escrever o primeiro tratado, que foi o livro de Lucas. E pode ver que o livro de Lucas, ele é o livro mais bem detalhado, que ele procurou minuciosamente. É como o seguinte: ele foi na irmã Maria e perguntou para a irmã Maria, foi na Maria Madalena e perguntou para Maria Madalena, foi em outro discípulo e outras pessoas que a Bíblia não relata, pessoas que viveram com Jesus, e anotou tudo que as pessoas falaram. Ele pesquisou. Olha o capítulo 1, olha, de Lucas. Tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, as narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele pesquisou as conversas, anotou tudo em um montante, aí depois foi colocando tudo em ordem, organizando, para fazer um tratado para mandar para o advogado, né? Então, quando estava escrito em nome de Jesus, era em relação ao batismo, à ordenança que Jesus fez, certo? Aí ele consegue: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram, pessoas que viveram com Jesus. Lucas não viveu, ele pesquisou, né? Que presenciaram desde o princípio e foram ministros pela palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, que era o advogado de Paulo, estava lá em Roma, certo? Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente em tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Aqui ele começa a escrever agora a história do Evangelho. Do capítulo 1, do 1 a 4, ele está saudando a Teófilo. Então ele pesquisou, né? Ah, mas segundo irmão batizou em nome de Jesus. Era segundo a ordenança de Jesus, certo? Segundo Jesus mandou o que em Mateus 28? Só para esclarecer: batizar em nome do Filho e do Espírito Santo. É segundo a ordenança. Agora, se a igreja batizou só em nome de Jesus, automaticamente, creio eu, Valboni, eu não posso responder pela igreja, certo? Porque tem uma norma estatutária que eu tenho que obedecer, certo? A igreja, alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, se chegasse alguém unindo com a gente, que fosse batizado em uma igreja só em nome de Jesus, teriam que batizar de novo, certo?
Isso é norma Mas a estatutária. questão do Brasil é assim, tá? Eu sei, Ela- sem nome, ela- sem nome de igreja. Não, eu irmãos. falo. Não, não, Batismo pode em falar. nome de Jesus. E não pode falar por questões éticas, certo? São várias igrejas que são assim. Agora eu falo, por norma estatutária. O que é um estatuto? Estatuto é a norma que gerencia um órgão ou entidade legalmente perante a lei. Tá, eu sei. Uhum. Quer dizer, ele batiza em nome de Jesus só. Não só eles, são vários outros. Aí, se alguém sair da Assembleia e for para lá, Tem que batizar de tem que novo. ser batizado De novo, certo? Então, se E alguém sai de lá e vai para a Assembleia, tem que ser batizado de novo. Isso é apenas, irmãos, apenas uma briga boba, certo? Para mim é uma briga boba, porque estamos pregando o mesmo Evangelho, estamos pregando o mesmo Jesus, certo? Que às vezes, por um erro de interpretação, eu posso estar cometendo um erro grande, certo? Foi batizado em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amém, glória a Deus. A gente não pode, irmãos. A igreja tem que aprender. O nosso objetivo é anunciar a quem? A Assembleia de Deus? A igreja tal, a igreja X? O que Paulo falou? Né? Alguém chega e pergunta para Paulo, tem uns caras pregando aí, esquisito, Paulo. Está difícil. Sempre me faz essa pergunta, eu dou a mesma resposta de Paulo. Alguém, quando eu estou em algum lugar, mas pastor, mas a igreja tal fez isso, o pastor tal está fazendo isso. Aí eu falo, uns pregam a Jesus por amor, outros pregam a Jesus por vanglória, outros pregam a Jesus para competir, para mostrar que prega bonito, outros pregam a Jesus por dinheiro. Está na Bíblia isso. Mas o importante, irmãos, é que por todos os meios que alguém está pregando, Jesus está salvando alguns. E aquela outra religião que é batismo nas águas também? Qual religião? Batismo o quê? Essa não é religião, essa é uma seita. Isso as igrejas em si a excluíram, porque eles torcem a palavra de Deus. E a Bíblia é clara, se alguém vir ter convosco que não puser esta palavra, porque a nossa é de acordo com os originais do hebraico e do grego, certo? Eles torceram, fizeram a versão do jeito deles, então essa é considerada como uma seita, certo? E o ensinamento a Bíblia é a mesma, eles vêm com a mesma palavra. Só tem uma que é essa aí que torceram a palavra. Tem coisa na Bíblia que tem não. Mateus 17, 21 não tem na Bíblia deles. Dos dali. Não, dos dali não é só isso não, dos dali é muita coisa. Não tem. É quase toda a Bíblia. Mateus 17, 21 certo? Tudo que todos não têm uma ideia. Está fora do assunto, irmãos, mas vou esclarecer aqui. Todo o assunto que fala em respeito a Jesus Cristo como Deus, eles mudaram. Certo? Vou dar um exemplo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não é isso? Só que na Bíblia Deus fala, no princípio era o verbo, era a palavra, que é o verbo, é uma coisa, e a palavra era não era Deus, não era um Deus com D minúsculo, um semideus, né? Eles alteram muita coisa. Mas isso aí, irmãos, nós temos conversando no curso de ensinamento, curso de doutrina, né? Não saio muito fora do assunto da escola. É uma coisa que eu tenho o prazer de explicar para os irmãos, mas eu vou sair muito fora do assunto da escola. Uma coisa assim, é seita? É seita. Seita. Não, depois, irmãs, na quinta-feira nós vamos perguntar. Não vou sair muito do assunto da escola. Não vou sair muito, porque se eu sair muito do assunto da escola, aí tem coisa da lição que vai ficar, né, muito pendente. Hã? Com certeza, eu explico na igreja também. Mas aí você não conta. Não, só tá certa. Mas o problema é que agora nós estamos no assunto de escola. E o assunto saiu muito fora da lição. Que saiu muito fora da lição, porque eu tenho aluno que estão online, eu tenho aluno que estão assistindo aqui. E se eu sair fora da lição, aí eles falam, pastor, saiu fora da lição. Né? Está sendo transmitido para o Brasil, até para fora do Brasil, tem pessoas que nos assistem. Né? Então nós temos que manter o foco dentro da lição. Dá para nós esclarecer na quinta-feira? Pode perguntar à vontade na quinta-feira. Amém? Isso não, né? Quarta-feira. Irmãos, e o apóstolo Paulo então pregou e eles foram batizados em nome de Jesus. E esse poder, irmãos, que Paulo
Paulo recebeu, quando foi que Paulo recebeu esse poder? E esse poder está determinado a todos os crentes. E outra coisa, há pessoas que receberam o poder, mas não desenvolveram o arrependimento na vida deles. Ou seja, pessoas que receberam o poder, mas não se arrependeram. Vamos ler alguma referência sobre isso? Alguém abre para mim Mateus 7, 22. Outro abre Mateus 11, versículo 20 e 23. O outro é Mateus 13, versículo 54. Ih, perdi tudo. Hã? Mateus quanto? Mateus 1, 7, 22. Quem achou, lê. O outro é 13, o outro é 13. E entrando 11, 20, no barco, 7, 22, Aham. e Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 7, 22. 7 ou 8? 7, o senhor leu 8. Ah, foi pulou. Porque é o 7. 7, A minha Bíblia está diferente dele, mas nem tanto aí. portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ainda não é isso não. Não, bem. 22. Eu vou ler aqui. Muito me dirão naquele dia: Estou pulando. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos dirão naquele dia. Mas por que dirão o Senhor naquele dia? Porque são pessoas que receberam o poder. Você lembra daquela historinha que o senhor estava falando outro dia, né? O grande homem de Deus. Você lembra que eu falei com o senhor que é uma palavra muito pesada, que estava ensinando para nós? Irmãos, são pessoas que recebem o poder. Deus, por bondade e misericórdia, usa ele em poder. E a partir dali, ele se ensoberbece. Cresce, né? Ele cresce. Totalmente. Então ele pensa que é o tal. E ele não mais é usado pelo poder, mas ele quer usar o poder em benefício próprio. Certo? Esses são aqueles que recebem o poder e não se arrependam. Eles não arrependem. Certo? Então, irmãos, existe o perigo. O poder de Deus é para toda a igreja, para todos nós, mas nem todos usamos. E tem pessoas que têm vergonha, têm medo. Jesus dá uma ordem e a pessoa tem medo de exercer aquele poder. Outros usam e ensoberbece. Mas nós podemos ver na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, todas as vezes em que o poder foi manifesto através da vida deles, eles atribuíam o poder a Deus. Por isso que eles faziam o que faziam. Às vezes eu venho aqui, prego, Deus derrama uma graça diferente, aí eu começo, preguei bonito, ajeitando o paletó, né, gravado, hoje foi, né, eu começo a me orgulhar. Aí eu começo a querer usar Deus e deixo então de ser usado por Deus. Eu já vi gente falando que chegou Deus na parede. Cheguei Deus na parede, chamei Jeová na chincha, coloquei Jeová no canto da parede. Quem é que tem autoridade na casa do Senhor? É o Senhor ou é os seus filhos? É falta de respeito, é falta de consideração a um Deus que tem todo. Irmãos, perante Deus, às vezes alguém pensa que nós somos igual um grão de areia, né? Mas eu digo, você é menor que um grão de areia, porque um grão de areia você faz assim, você consegue pegar nele ainda, mas tu és pó. Consegue pegar aquela poeirinha bem fininha, você consegue pegar nela? Ela está ali e você não sente ela. Ela é tão mínima, que às vezes ela é tão mínima que você vai ver ela na sua mão, e não é uma nem duas, é muita, na hora que você lava a mão sai a sujeira. Você é menos que isso diante de Deus. Essa história de levar Deus no canto da parede é para quem não conhece a palavra de Deus, porque ele diz: eu sou o Senhor, que chamo todas as estrelas pelo nome. Fala desafio, é certo mesmo? Hã? Fazer desafio com Deus? Depende do desafio. A Bíblia manda fazer prova. Mas que desafio que eu quero? Quem vai ser beneficiado? Eu ou a obra?
Às vezes eu quero fazer desafio de Deus para mim ser beneficiado. Tem que ser a obra, né? É a obra, certo? Fazer desafio, Deus, eu vou fazer um sacrifício para o Senhor salvar almas aqui nessa cidade. Deus fala, estou contigo, meu filho. Senhor, eu vou fazer um desafio agora para mim achar uma pedra de diamante desse tamanho, Jeová. Eu quero ficar de ouro. Ouro, diamante, ou seja, eu vou cavacar um buraco lá no terreno lá, ó, e vou achar uma esmeralda. Eu quero isso, Deus. Quem vai ser beneficiado? Eu. Então, irmão, nós temos que saber o que nós vamos fazer, falar com Deus. Ó, tem uma oração que nós fazemos que Deus ri até no campo para não responder na hora. Porque em prol da obra de Deus. Aí, Senhor, cura a enfermidade na tua igreja, Senhor, desde que seja eu que esteja orando. Certo? Deus vai atender esse desafio? Não. Quando eu oro para Jesus curar, eu falo, Senhor, usa a tua igreja para o crescimento da obra. Nós oramos aqui, irmão, todo mundo estendeu a mão. Deus usou a irmã Dorlalina e através dela a enfermidade saiu. Só que eu sou pastor, estou com o microfone aqui. A fama vai para quem? Ela tem que vir para Jesus, né? Mas se eu sou uma pessoa dessas que estão procurando me autopromover. A gente ora, quem faz a obra é Deus. O cara, a igreja está cheia, Deus curou alguém. O camarada foi filmado, ele pega só aquele pedacinho que alguém foi curado, e aquilo vai passando na televisão, vai passando toda hora, repetindo aquela mesma coisa, ou seja, se autopromovendo. Então, irmãos, o que o salmista diz? Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a quem? Que o poder pertence a Deus. Amém? Tem uma coisa que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Aí Deus faz, ele é Deus. O dia que ele não faz, eu me decepciono, mudo de igreja ou saio da igreja. Eu já contei, pastor, muitas vezes eu não saio da minha igreja para procurar bênção em outro lugar. Eu tenho que receber bênção onde eu estou. Não. Onde está escrito que só tem que receber bênção na igreja? Onde está escrito? Onde está escrito na Bíblia que você tem que receber bênção na igreja? Não, eu estou falando assim, pastor. Não entendi, senhora. Não, estou só supondo. Não, mas que tem gente. Pessoas que assim, sai da igreja, assim, por exemplo. Não recebeu uma bênção aqui, pastor tal, vai lá, vai lá. A campanha tal, Tem lugar que está curando. Mas sai aonde está escrito isso? Na Bíblia? Não, eu estou só falando. Não, mas eu quero saber, porque não, é para nós esclarecer para as pessoas. Não sei, não. Não está não, irmão. Não está escrito, eu estou falando assim. Eu Por sei. exemplo, eu estou aqui na igreja, eu congrego aqui. Aí você não sai daqui, vai Aí eu congrego aqui. Aí eu falo assim, fulano de tal vai ter cura, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí eu saio daqui e vou para lá, para receber lá. Então eu fiz aqui, Posso falar para a senhora uma coisa? A senhora vai lá, se a senhora for lá, a senhora não vai receber. Sabe por quê? Porque nós acabamos de ler aqui em Marcos 16. Este sinal segue os que crerem. Não é os que crerem que seguem os sinais, não. É o que eu falo, quem não conhece Bíblia. Sinais acompanham. A senhora conhece, a senhora é ensinada. Agora, irmã, vou dar um exemplo. Muitos de nós falam que vem na igreja buscar o quê? Bênção. Uma benção, não é isso? Mas que nós vamos na igreja buscar benção? É? Então a gente vem na igreja para adorar a Deus. Não, mas a maioria das pessoas vem buscar benção. A senhora vem adorar, mas a maioria vem buscar benção. Irmão Joaquim, Certo, não volta mais na igreja. agora eu pergunto, quem é que traz a bênção? Irmãos, presta atenção nisso aqui, por favor, irmãos. Quem é que traz a bênção para a igreja? Jesus. Não, é errado. Jesus não traz bênção para a igreja. Quem traz a bênção? É eu, é a senhora. Irmãos, quem traz a bênção para a igreja somos nós. Aqui nós vamos prestar um culto de adoração. Quando eu venho para a igreja, eu já venho sempre focado. Se alguém na rua está querendo ser abençoado, ao ele passar por mim, ele já vai receber a bênção dele em nome de Jesus, porque está escrito, né? Que a quem tu abençoar, será o quê? Abençoado. Então a bênção tem que me seguir. A bênção vai seguir o crente para onde o crente é. Irmãos, eu estou andando na rua, tem uma pessoa que está desesperada. Eu vou falar que vocês vão concordar comigo. Já aconteceu da senhora estar triste, só da senhora chegar perto de um crente, a senhora sentir uma paz na alma? Já, porque a pessoa está trazendo paz com ela.
Às vezes você está desesperado. Chega perto da pessoa, você sente aquele amor te envolvendo tão grande. É porque aquela pessoa está trazendo um amor com ela. Às vezes, para nós orarmos para alguém ser liberto, só de nós passarmos perto de uma pessoa, a pessoa já é liberta sem cair endemoniada. Por quê? Porque nós estamos trazendo a libertação. Esse é o poder que Jesus deu à igreja. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então eu estou andando, os sinais quais são? Quais são os sinais, irmãos? Quais são os sinais? Esses sinais, em meu nome, expulsarão os demônios. Então, se eu estou passando autoridade sobre os demônios, já está na minha vida. Se eu estou passando, curarão os enfermos. A cura tem que estar na minha vida. Se eu estou passando, tem alguém enfermo e tem fé para ser curado, essa pessoa já é curada. O próprio Jesus, quando ele ia curar alguém, ele olhava e via a fé da pessoa. Certo? Jesus, toda vez que ele ia curar alguém, falava: você crê? Você pode crer? Teve um camarada lá que, como Jesus, o do filho lunático, que caía no fogo, caía na água, eles estavam questionando os discípulos não curavam, os fariseus não curavam, e Jesus chegou. Aqui como falou com Jesus: Senhor, eu trouxe meu filho, ele é assim, assim, assado. Às vezes ele se lança no fogo, ele se lança na água. Isso pode curar? Porque os pais dele tinham pecado? Não, esse era o certo. Esse era o outro. Aí Jesus chega para o pai e fala assim: aqui, você consegue crer? Você crê que eu posso curar ele? Aí o que aquele homem falou para Jesus? Ele se prostrou: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pequena fé. Porque, Senhor, o meu problema é tão grande que tem hora que eu creio e tem hora que eu duvido. É isso que ele quis dizer para Jesus. Tem hora que eu estou crendo, mas tem hora que eu duvido. Então me ajuda a minha falta de fé. Mas Jesus viu que ele cria. E aquele demônio saiu. O menino foi curado. Ele era mudo e era surdo, nunca tinha falado. Começou a ouvir, começou a falar, porque o pai creu. Certo? Vamos botar uma vez o caso de Jairo lá. A mulher do fluxo de sangue. Ela pediu Jesus para curar ela? Não, só tocou na mão. Se crer, irmão, se você topar com a pessoa na rua, a pessoa pode estar com um problema que for. Eu falou com o Marco, né? Falou com o Marco de Maria. Se creres, Verás a glória de Deus. Né? então, irmãos, você é a igreja. Aqui é umas paredes, um templo, quando nós reunimos. Mas a igreja sou eu. Então, aonde eu for, a bênção do Senhor vem sobre mim e me alcança. Certo? Nos alcança. Aí veio o Jairo lá, lembra do Jairo? Tinha acabado de pedir Jesus para curar a filha dele. Enquanto a mulher toca nas ordens de Jesus e é curada, a filha de Jairo faz o que com ela? Morre. Aí chegam os caras da casa do Jairo aqui. A menina já morreu. Não incomoda mais o mestre. Aí Jesus vira para o Jairo: crê somente. Acredita, eu estou aqui. Só você acreditar, eu estou aqui. Era fácil para Jairo crer? A filha já estava morta. Mas Jesus chegou e falou: eu estou aqui. É o poder. É um poder sem limite. Tem aquele também que falou assim: basta uma palavra. Aquilo é um centurião romano. Jesus não é quem veio pedir Jesus pelo céu. Jesus falou: eu vou na sua casa, Senhor, não sou digno. Ele falou: eu sou homem de autoridade. Ou seja, tenho autoridade que eu recebo de alguém. Quando eu recebo a autoridade do meu comandante, eu executo ela. Certo? E eu tenho soldados sobre as minhas ordens. Quando eu dou a ordem ao meu soldado, ele é obrigado a executar a ordem. Mas eu creio que o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade. Basta uma palavra sua. Ou seja, creu. Creu, irmãos. Ou seja, eu sei que a enfermidade está sobre a sua autoridade. Se o Senhor der uma ordem aqui, ela vai sair. Isso é crer, irmão, tem que ter certeza. Isso é crer. Coloca a mulher cananeia também, né? Também. Eu às vezes me coloco no lugar da mulher cananeia. Quando eu vejo a explosão do poder, será que eu agiria como uma mulher cananeia? Jesus me chamar de cachorro? Jesus chamou ela de cachorro. Jesus literalmente chamou ela de cachorro.
Ah, não é bom pegar dos pães e dar para os cachorrinhos, não. Jesus falasse isso com a nós, será que nós permaneceríamos ali? Ela foi assim, ela humilhou. Ela chegou e falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha, aquela comida que cai no chão, os cachorrinhos vêm e comem. Aquilo que o teu povo não quer, eu quero. Mas assim, para mim, Jesus falou para ela assim, só trazer o coração dela. Jesus literalmente chamou ela de cachorro. Para o coração dela. Literalmente ele chamou. Diante do povo judeu, ela Era considerada uma cachorro. Mas É, ela falou. Então, irmãos, entendam que a fé, o milagre está em nós, através de Jesus. Quando Jesus, nós lemos já: recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. E nós já recebemos. Amém. Então nós não temos que gastar sinais, vamos prosseguir a nossa lição. E nisso, irmão, aqueles 12 homens foram cheios do Espírito Santo. Aí na cidade de Éfeso, sabe o que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu na cidade de Éfeso? Uma explosão. A igreja expandiu de uma maneira assustadoramente, que até os grandes homens naquela cidade, eles assustaram, mas na frente nós vamos estar vendo isso. E nisso, irmão, o poder ele foi dado aos discípulos. Nós podemos ver também Atos 9, versículo 17 e 18. Alguém lê para nós? Atos 10, 19 e 18. Outra pessoa abre Atos 13, 1 a 3. 19, 18. 17 e 18. Atos 9, 17 e 18. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Só isso? Atos 9, está ali no Atos 8. Eu li o 10. Então, Atos 9, 10? 9, 17. Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Isso aqui, ó. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama. Recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Ora, irmãos, aqui voltando na conversão de Paulo. Paulo, ele era, como nós já falamos várias vezes, um terrível caçador de crente. Ele perseguia a igreja, perseguia Jesus, perseguia o caminho. Mas ao ele encontrar com Jesus no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele fala claramente que viu uma luz mais poderosa do que o sol. Ali ele encontrou com um grande poder, que era Cristo. Caiu, ficou cego. Foi para a rua direita, na casa de Simão, de Judas. E na casa de Judas, Deus então mostra para Ananias que ele estava lá. E mandou Ananias, que na verdade Ananias fez de tudo para não ir. Mas foi. Quando chegou lá, impôs a mão e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me mandou aqui, impôs a mão sobre ele, ele foi curado, e ainda diz mais: seja cheio do quê? Do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é um dever de todo crente. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele que nos leva a Deus. O Espírito Santo nos capacita a estar na presença de Deus. Quem abriu em Atos 13, versículo 1 e 3? 13, 1 e 3. 1 e 3. Uhum. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Maná, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Irmãos, aqui nós vamos ver em Atos
o chamado de Paulo. Nós vemos que Paulo, depois que ele saiu ali de Damasco, ele foi para a Arábia, ficou na Arábia 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, no deserto ali, fazendo uma meditação sobre a lei, sendo revelado pelo Senhor a essência do Evangelho. Ele voltou para a Arábia, para Damasco. De Damasco ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém ele encontrou com Pedro, ficou um período em Jerusalém, e uma vez estando em Jerusalém, o próprio Deus mandou ele vazar de Jerusalém. Irmãos, eu estar pastoreando a igreja, é normal a metade gostar de mim e a metade não gostar. Que nem só Jesus agrada a todos. Não é normal isso na vida do pastor. Nem ele agradou todos. Nem ele agradou, certo? Mas vamos assim, Jesus agradou a todos, o que criam nele, né? Vamos dizer assim, menos um, que Judas não creu, suficiente, né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai ali para Jerusalém, ele vai com o intuito de liderar a igreja, porque ele era formado, ele era doutor, né? Quando ele chega na igreja, a igreja porta na cara dele, ninguém queria ele, certo? Aí lá no capítulo 22 de Atos, ele vai falar que o próprio Deus falou com ele: vaza, sai dessa cidade, eu não quero você aqui. E ele insistiu ficando. Aí a Bíblia diz que os discípulos pegaram ele, levar, irmão, não é falar que ele foi, não, é levar contra a vontade mesmo. Porque enquanto Paulo estava em Jerusalém, o Paulo estava atorando do lado de todo mundo lá na cidade. Nós temos que tirar esse homem daqui. Eles pegaram Paulo, levaram Paulo até Cesaré. E o Paulo tinha chamado e sido se capacitado por Deus. Aí Paulo, então, dali seguiu até Tarso. Em Tarso, Paulo ficou mais 10 anos esquecido, de 10 a 12 anos esquecido. Lá no meio do nada, né? Aí apareceu um movimento da igreja da Antioquia e mandam para lá Barnabé. Só que Barnabé lembrou de Saulo, que ainda era Saulo, o nome dele até então. Foi até Saulo, trouxe Saulo com ele, aí foram fazer a obra de Deus em Antioquia. E a Bíblia diz, lê para nós o versículo 22, irmão, versículo 13, capítulo 13, o Joaquim acabou de ler agora, capítulo 13, versículo 1 a 3. 3. Vou ler o 2, já li o 1. E servindo ele... Não, volta no... E na igreja que estava em Antioquia. Olha, Antioquia foi para onde eles foram. Paulo, ou seja, Barnabé foi lá em Tarso buscar Saulo, só pulando em Antioquia. Quando chegou em Antioquia, fizeram um grande trabalho ali, né? Deus confirmou a obra, só que, né? Ali, de repente, ficou muitos doutores e profetas. Agora só ler até o versículo 3. E havia alguns profetas e doutores. Havia profetas e doutores, ou seja, pessoas com dons ministeriais ali. Prossiga. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Nir, e Lúcio Cireneu, e Mana, em que fora criado com Herodes, o Petrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aí, irmãos. Até aí Paulo estava totalmente no anonimato. Ele tinha um bom conhecimento, era capacitado, mas ele estava esquecido. Ali o Espírito Santo, entre a reunião deles ali, um culto de adoração, o Espírito Santo usou os profetas da igreja e chamou pelo nome: separai para mim Barnabé e a Saulo. Ainda era chamado de Saulo, né? Para a obra que eu os tenho chamado. Aí começa a primeira viagem missionária de Paulo. Ele começou a fazer aquilo pelo qual Jesus o havia capacitado, mas já tinha passado 14 anos. Às vezes, irmão, nós temos um chamado de Deus, mas existe um tempo do preparo. Primeiro, Deus só usa quem é o quê? Não, ali de ser chamado. Como é que o senhor falou outro dia? O camarada se intitula? Grande o quê? Grande? Grande pregador, grande homem de Deus. O apóstolo Paulo se sentia grande. Então ele teve que ficar 14
anos no anonimato. Porque enquanto o homem se considera grande, o poder de Deus não manifesta na vida dele como deve. Então Paulo teve que ficar escondido. Ninguém sabia quem era Paulo mais. Alguém que trabalhava fazendo tenda. Aí de repente, quando ele se sentiu pequeno, o Espírito Santo fala: agora separa ele para mim. Agora que ele está pequeno, eu vou fazer ele ser grande. Então, irmãos, enquanto nós pensamos que somos alguma coisa, o poder de Deus, ele não manifesta na nossa vida como deve. O Espírito de Deus. Lembra lá no chamado de Davi? Deus chamou quem da casa de Jessé? Quem? O maior ou o menor? O menor? Da casa de Gideão. Quem Gideão se considerava? Eu sou o menor da casa de meu pai. Davi era tão pequeno que num banquete, numa festa, o Davi foi esquecido lá no meio do mato. Mas era ele que Deus queria. Então, enquanto o homem ou a mulher se considerar grande, o poder de Deus não manifesta na vida dele. Ele pode pregar bem, ele pode ensinar bem, ele pode cantar bem, ele pode arrastar multidões assim, mas se ele não se considerar pequeno, o poder de Deus não manifesta na vida dele. Amém? Agora Atos 13, versículo 9, vamos mostrar que o apóstolo Paulo estava cheio. Irmãos, olha aqui, nós estamos no livro de Atos ainda, 13, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo cheio do poder de Deus. Versículo 9 e 10 do capítulo 13 de Atos. Quem achou, lê para nós. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Aí já começou a ser chamado de Paulo. Prossiga. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Irmãos, aqui Paulo estava diante do procônsul. Havia um certo homem lá que era endiabado, cheio de demônio. Paulo até então, irmãos, era coadjuvante de Barnabé. Nós sempre pensamos em Paulo como grande apóstolo, é isso? É como se fosse. Mateus, posso colocar como meu ajudante, meu assistente? O Mateus é o meu assistente. Até então, Paulo era assistente de Barnabé. Barnabé na frente e Paulo atrás. Mas quando chegou para pregar para o procônsul e falar das coisas de Deus, aí esse judeu ordinário lá que era endiabado, né? Ele era contra as coisas de Deus. Paulo pregava, Barnabé pregava para o procônsul e o camarada: não é nada disso não, isso é mentira pura, isso não pode acontecer. Ele não deixava o procônsul crer. Aí nessa hora, Paulo estava cheio do Espírito de Deus. Lê a sequência do versículo, o que Paulo fala com esse camarada? Verso 11. Olha só o que o camarada fala. Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda buscava quem o guiasse pelas mãos. Então o precursor, vendo que havia acontecido, creu e maravilhou na doutrina do Senhor. Amém? Dá para dar glória a Deus aí? Oh, Os irmãos veem o que acontece. O homem, quando ele está cheio do Espírito de Deus, nada para ele. Esse homem ele chamava Elimas, o nome desse feiticeiro. Aí Paulo, então, cheio do Espírito de Deus, ordenou e o homem ficou cego. O homem ficou cego e pronto. Aí ele começou a andar palpando, querendo ali, o povo pôde ver que verdadeiramente havia poder, havia autoridade na vida daqueles homens. Amém? Então, irmãos, quando é para a glória de Deus, irmãos, Jesus não mandou Paulo falar para ele ficar cego, não. O homem voltou a enxergar, só para esclarecimento.
ele ficou cego só por um certo período de tempo. Só para ele aprender que não se deve perturbar. Às vezes a gente vai pregar em algum lugar e alguém fica querendo nos envergonhar. O que aconteceu na família naquela mentalidade ali? A me falou, ela morreu no outro dia, mas foi morta. Lá no. Lá tinha o início de amor. O Jó. Então tinha desfile assim, tipo marcha, né? Pra banda de música. Isso era bonito. Aí então aí os irmãos estavam. Aí ainda estava tendo esse coisa, saindo da igreja lá. Aí veio uma mulher lá dançando meio lá. Saiu de casa nua, praticamente nua. Aí o irmão. Jó. O jovem. Como é que é o nome dele? Hoje ele é sargento. Tenente da militar. Aí ele falou assim: queima ela, Jesus. No outro dia amanheceu o bode. Irmão, tem hora que nós temos que usar alguns extremos. Não é aconselhável usar o sistema? E depende do extremo que eu uso hoje, eu vou ter que responder perante a justiça. Mas tem hora que é necessário, certo? Deus, irmãos, ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Amém? Prossigamos. Nós vimos aí o poder de Deus na vida de Paulo, né? Vimos que a descida do Espírito Santo e foram revestidos com poder e graça. Irmãos, abra aí para nós em Atos. 13, 15 e 20, deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 15, versículo 12. 15, 12. 15, 12. Então toda a multidão se calou e estava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Ora, irmãos, então a multidão se calou. Agora o apóstolo Paulo estava contando um testemunho em Jerusalém do que Deus havia feito. Olha para os irmãos verem. Mas quando eles viram a autoridade, eles começaram a falar do poder de Deus e das grandezas do que Deus, dos grandes sinais e prodígios que Deus havia feito. Ele de maneira alguma falou que eles fizeram. Deus havia feito. Irmãos, nós temos alguns minutos para nós concluirmos. E os crentes também têm autoridade sobre os demônios. Sabia disso, irmã Maria? Sabia disso, irmã? Sabia disso, Clarice? Se um vizinho seu lá cair endemoniado, o que você vai fazer? Muito bem. Porque há uns anos atrás eu estou cansado de receber telefonema de madrugada, gente batendo na minha porta de madrugada para expulsar demônio. Uma vez eu fiquei bravo com um crente. Falei, filho, você recebeu o mesmo poder que eu recebi. Não, pastor, estou preparado. Não, falei, se Jesus voltar, você está preparado? Irmãos, abra para nós aí Atos capítulo 16, versículo 16 e 18. Já está aberto aí, irmã Maria. Lê para nós aí, já vi aqui. 18? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Irmãos, ó, peraí, só um minutinho, Maria. Olha você ver. Eles estavam indo para o lugar de oração, certo? Quando saiu ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador, ou em algumas versões de adivinhação. Entendam isso aí, um espírito de adivinhação. Prossiga, irmão. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mais um tempinho, irmão. Entenda de novo, irmãos, que nem tudo que fala que eu sou um homem de Deus é de Deus. Se Paulo fosse orgulhoso, imagina, irmão, nós dois andando na rua aí. Cara, tudo cheio. Não, imagina nós dois andando na rua aí, lá perto da pracinha, olha assim, que pracinha Rio Manso, devido à cidade de Rio Manso. Eu amo Rio Manso, né? Aí uma moça que viu a gente começa a falar: esses dois homens que estão passando aí, eles são servos do Deus vivo.
caminho da salvação. Deus é comigo, irmão. Deus confirmou minha vida para essa cidade. Até quem não me conhece, Deus já está revelando que eu sou homem de Deus. Não é isso, irmão? O orgulho é o homem que pensa em si mesmo. É um homem que pensa em si. Agora, prossiga a leitura só para nós dar uma encerrada. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Dom de discernimento de espírito. Nem tudo que fala que Jesus é o Senhor vem de Deus. Apesar que a Bíblia fala que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se o Espírito de Deus não for com ele. Mas o diabo está começando a aprender a falar as coisas de Deus. Olha, o apóstolo Paulo estava lá em Filipos. Ele já não estava com Barnabé, né? Ele já estava agora com Silas. Barnabé foi para um lado e ele foi para o outro. Ou seja, houve uma divisão entre ele e Barnabé, certo? Só que para o reino de Deus, irmãos, mesmo quando a divisão, a igreja cresce. Era Paulo e Barnabé. Eles discordaram em um certo ponto. Aí Paulo foi com Marcos, Barnabé foi com Marcos para um lado, e Paulo foi com Silas para o outro. E a obra de Deus continuou crescendo mais ainda. Se estava 10 por hora, passou a 20. E eles lá em Filipos, indo para a oração, vamos procurar Deus, Deus é fiel, Jesus é bom, Jesus ontem fez grande coisa. Aí a mulher sai: esses aí são isso, isso, isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas tem hora que o homem de Deus tem que cansar. Aí Paulo parou, olhou para ela: cala-te, e mandou fazer o quê? E sai. Eu te ordeno, te mando que retira dela ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. Eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Só que aquela moça dava lucros para os donos dela. Ela era uma escrava. Ela era escrava 2 vezes. Ela era escrava por ser uma pessoa que foi comprada como escrava, e era escrava de Satanás, que tinha um espírito de adivinhação que andava a cavalo nela o tempo todo. E ela adivinhava as coisas, né? O Satanás falava onde as coisas estavam, né? Aí os seus donos ganhavam dinheiro. Quando ela calou-se ao problema aí, Clarice, o que aconteceu com Paulo e Silas? Preso. Prenderam? Levaram eles na praça pública lá. Não foi nem escondido, foi no meio da cidade. É como se fosse uma praça principal ali da cidade. Cortaram os 2 na vara. E a varinha não é as varinhas dessa, mas que a vara mais grossa que um dedo, que corta e rasga a carne. Que as varas, imagina que as varas, as marmelas, a gente conheceu, né? Cieba. É igual, imagina as varas que eles preparavam para bater antigamente. Tratada com sebo ali, o negócio não quebrava nem a pau. O meu pai tinha uma varinha, tinha uma tal de cieba lá, era um cipó, que ele tratava aquele negócio, ele enrolava ele igual enrola uma mola, e dava, soltava aquele negócio, não chegava na gente lá, misericórdia. Doía, era um pulo e um berro de quase 3 metros de distância. Doía aquele negócio. Imagina, eles levaram 39 varadas, cada um. As costas deles foram todas abertas, porque fizeram a obra de Deus. Aí depois vão ser presos no tronco. O preso ali, irmão, quando você machuca, né? Aí cria uma casca ali para a ferida começar a sarar, não é isso? Agora, amarra lá, algema seus pés com as suas mãos e deixa no tronco. Aqui as feridas abrem. E a dor é insuportável. Mas Deus estava com eles? Ou Deus os abandonou? Irmãos, começa a vir ali 4 horas da tarde, eles foram presos mais ou menos. Vem 5, vem 6, vem 7. A dor estava insuportável. Aí Paulo vira para Silas aqui: ô Silas, para a dor passar, vamos adorar? Vamos louvar a Deus? Vamos agradecer a Deus? Aí começaram a louvar a Deus em meio à luta. Louve
Tá sofrendo, louve. Vai chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É isso, irmãos. O louvor invade os céus ali todo rebentado, moídos. Mas começaram a louvar, e a Bíblia diz que já estava dando meia-noite. Perto da meia-noite, eles cantavam e os outros presos ouviam. Aí Deus falou: eu vou entrar nessa adoração. Eu vou entrar no meio desse louvor. Aí Deus chega daqui. Irmão, o importante é que o terremoto aconteceu só naquele prédio. A casa vizinha não tremeu nada. A casa da frente não tremeu nada. De trás, a de lado não tremeu nada. Mas a prisão fez isso aqui, ó. Balançou. Que as portas da cadeia foram abertas. As prisões que prendiam eles foram abertas. Porque Deus entrou no louvor e causou um terremoto através da adoração. Amém? Quando nós dependemos do poder de Deus, irmãos, quando nós estamos na dependência do Senhor, Deus ele entra nas nossas batalhas, porque a Ele pertence o poder, a honra e a glória. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E no próximo domingo estaremos aqui, querendo Deus, mais uma vez.